boa tarde, audiência do JTT especial Fique em Casa. Estamos aqui novamente com os apresentadores Raul Fittipaldi e Helenira Vilela. Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Tudo bem, apresentadora streamer Jana Machado? Tudo bem com você? Boa tarde, Raul. Boa tarde, Jana. Boa tarde, audiência do JTT. Fique em casa. Continua ficando em casa, gente. Pelo amor de Deus. Continue em casa, né? Hoje não é com suco de uva, hoje com água mineral, né, mãe? Ih, eu nem botei hoje o meu. Daqui a pouco eu vou começar a ferver água, porque... O meu copo está vazio também. Helenira Vilela, Jana Machado, rapidamente, temos poucos minutos. Helenira, a gente outro dia criticou o governador Moisés, ontem à noite aqui em Desacato, eu mesmo, inclusive, nas páginas de Desacato, parabenizei o governador, e depois à noite, um tal de Newton Obus, você conhece a criatura? Deputado estadual? Não me lembro, talvez. Ah, pois é, ouvi falar, sim. Tá, você quer ouvir falar ele? Porque desde ontem, às 20 horas, tem uma gravação dele circulando no portal Desacato, Sim. onde essa criatura trata de idiota o governador e ameaça dizendo que ele vai fazer uma série de articulações com empresários e lobbies para derrubar a nova extensão da quarentena. Para registrar, vocês podem assistir, a gente não tinha espaço aqui para colocar o áudio, e milhares de pessoas já escutaram esse áudio entre ontem e hoje, e 2 vezes, inclusive depois fizemos um artigo com a Cláudia Weimann a respeito. Gente, é uma vergonha, né, Helenira? Que coisa, você que é candidata, você que... Como você vai conviver com essa gente? Não dá. É muito complicado. Eu vou te dizer que eu acordei de manhã com a tristeza que eu moro em Florianópolis e tem um posto 24 horas que tem uma lotérica que abriu hoje. E tinha uma fila enorme. E ainda há pouco eu olhei e tem um monte de gente dentro da lotérica, que a lotérica é um ovo. Então tá todo mundo bem aglomerado. E por conta desses irresponsáveis assassinos e defensores do próprio capital e se danando para a morte das pessoas, né? Pois é, eu comentava com o Moisés, ele voltou atrás de ter voltado atrás, né? Ele recua e recua do recuo, e assim nós estamos indo, né? De alguma maneira que ele recuou, mas tem que perguntar para o prefeito e por que então tem lotérica aberta para a polícia, para o governador, sei lá para quem. Agora, de qualquer jeito, a gente vê que o que não muda e aí é importante para nós a gente perceber que os empresários finalmente disseram claramente o que eles são, né? Os grandes e mega empresários, a gente não está falando dos pequenos e micro, nem dos empreendedores, nem trabalhadores de aplicativo, a gente está falando dos grandes banqueiros, dos grandes mega empresários, que ficou bem claro que quando os trabalhadores não trabalham, eles não lucram, e que se precisar colocar a vida de milhares e milhares de pessoas, e talvez de milhões de pessoas em risco, tá tudo bem para eles, né? Não tem problema. De repente me veio um quadro, uma pintura, muito triste na imagem que tu colocaste na lotérica. Porque me lembrou, Jana Machado, audiência, me lembrou filas de negros, ciganos e judeus nos campos de concentração nazista, indo para a morte. Exatamente, com a diferença de que não tem alguém com uma arma, apontando uma arma para a cabeça dessas pessoas. Existem autoridades e mega empresários responsáveis que mentem para essas pessoas. Infelizmente, apesar de ter bastante gente dizendo o contrário, eles acreditam, e ao acreditar é isso, vão, só que sem uma arma na cabeça, rumando para a própria morte e para a morte dos seus, né? Eu ontem escrevi, é importante as pessoas entenderem, mesmo quem é de classe média, média alta, né, que se até o príncipe Charles pegou essa doença, o vírus não sabe quem é quem. Quem é rico, quem é pobre. Ele não sabe quem é quem. Ele não sabe se a pessoa é rica, pobre, mais ou menos, se estudou, se deixou de estudar. Para o vírus é tudo só hospedeiro mesmo. E a gente precisa entender que no Brasil, os hospitais privados que atendem a classe média estão fechados, as clínicas estão fechadas, os hospitais que estão abertos estão mandando os casos de coronavírus para os hospitais públicos. Então, 2 coisas. A gente precisa entender que, olha, você não está protegido.
Se você pegar a doença e os hospitais estiverem lotados, você vai morrer, porque o teu plano de saúde vai fazer zero pela sua vida. Segundo, outra coisa que é importante notar, a gente precisava de governantes que, além de fazerem como Moisés, porque ele erra, mas pelo menos conserta o erro mais ou menos em tempo, mas precisa tomar as atitudes correspondentes, né? Porque se você alterna entre posições, você dá mensagens vacilantes para as pessoas, faz mais gente ter dúvida de se ele sabe o que está fazendo ou não. Mas, independente disso, agora a gente precisa passar por uma fase B da questão, que é o governo federal, além de viabilizar o pagamento do seguro quarentena, da renda básica, ou do nome que é aqueles R$600, ele precisa viabilizar o pagamento dos empresários que vão manter os seus empregados contratados, e ele precisa começar a requisitar, e existe legislação que autoriza, os leitos dos hospitais privados a atenderem e obedecer à lógica da coordenação do enfrentamento à pandemia. E tem que abrir. É isso que estão fazendo na Alemanha, é isso que estão fazendo inclusive na Itália agora. E eles têm que. A gente já está num ponto em que essas coisas precisam ser feitas e ponto, né? Só que o irresponsável que temos na presidência continua passeando, cumprimentando as pessoas. Helenira, o último ponto para avaliarmos, e amanhã a gente continua discutindo isto, PCdoB e PT, cada um por seu lado e para caminhos diferentes, vão elevar, se já não elevaram nestas horas, autos de denúncia do presidente da República. Um deles, acho que é o PT, para a Haia, e outro para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso é inédito, completamente inédito, mas já significa que alguns setores do país, os membros que estiveram comprometidos com um bônus com um pouco mais de dignidade para trabalhadoras e trabalhadores, estão muito preocupados com a atitude deste homem. Porque sábado passado aconteceu o seguinte, Jana Machado, audiência, entendamos a divisão que há no governo federal. Mandetta fazendo um discurso mais firme, no sentido de termos que ficar em casa, da necessidade de fazer a quarentena, e Paulo Guedes, à noite, fazendo uma live, como se fala agora, uma teleconferência só com banqueiros e investidores. Para o povo, nenhuma palavra. Então, também o governo está demonstrando esse vacilamento interno, onde temos um maluco que anda nu pela rua, contagiando gente, e que alguns setores da sociedade, neste caso o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, até onde eu sei, não segui hoje as informações, não tive tempo, já estão denunciando nas cortes internacionais ao Bolsonaro. Tem o Boulos anunciou no Twitter uma carta, eu estava tentando localizar ela aqui, mas acho que valia uma carta de muitas lideranças, assinada por muitas lideranças da esquerda, particularmente eu lembro da Gleisi e do Haddad e do Tarso pelo PT, mas tinha o PDT, o PSOL, o próprio Boulos assina, o Juliano Medeiros do PSOL também, e eles estão exatamente tomando atitudes pedindo, eu não lembro exatamente os termos, mas pedindo praticamente a interdição, né, do Bolsonaro. O meu sindicato, Senasesp Nacional, protocolou tanto um pedido de impeachment quanto um pedido de interdição por incapacidade. A gente está tomando as atitudes, eu acho que é fundamental parar essa pessoa e fazer andar o governo, o Estado, né? Ontem eu vi pessoas insuspeitas do ponto de vista de serem comunistas ou de esquerda, tipo Miriam Leitão e Armínio Fraga, defendendo que o governo precisa agir, porque eles anunciam um monte de medidas, anunciam as mesmas medidas várias vezes e não executam nenhuma. Então, não sabe como é que vai pagar, eles não tinham resolvido ainda como é que ia pagar aqueles R$200 que eles anunciaram inicialmente. Eles não decidiram como é que eles vão implementar, não tem projeto, não está aprovado em nenhum lugar, não tem decreto a respeito do crédito que eles anunciaram para os empresários pagarem os salários. Então, eles ficam anunciando medidas aleatórias, elas são contraditórias. Sim, o Mandetta
ele tinha cedido, como o Moisés, o Mandetta também recuou do recuo, né? Ele também tinha cedido para o Bolsonaro, deu um passo atrás e disse, não, nós vamos manter o fechamento, tem que ficar o povo em casa, nananã. E, bom, para fechar com chave de ouro, hoje eu recebi o aviso de uma escola da aeronáutica, dizendo que a partir do dia 6 todo mundo volta a trabalhar normalmente, então eles continuam colocando os meninos e os próprios militares, enfim, numa situação, e os estudantes aqui da escola de aprendizes sendo testados para coronavírus depois da gente ter denunciado o contato lá com aquele navio que está confirmadamente contaminado. Elenira, para concluir um pouco, pelo menos, minha intervenção hoje, queria dizer que me assusta profundamente estar recebendo várias denúncias por dia, inclusive ontem uma trabalhadora, obviamente, a gente não vai citar seu nome, uma trabalhadora de uma empresa aqui de Florianópolis, se comunicou com nossa redação, também denunciando, porque não sabem o que fazer, ganham salários miseráveis e, além do mais, são constrangidos à demissão, pessoas que, inclusive, são terceirizadas, que não têm um monte de direitos, e a trabalhadora estava profundamente angustiada e não sei se comunicado ontem à tarde. Não é a primeira, não é a última, hoje também ouvi denúncias. E aí eu queria, Jana Machado e Elenira, que colocassemos este espaço para as pessoas denunciarem, não por uma questão de escândalo, sino por uma questão de defesa. Observem como foi importante que esse movimento que se criou, consciência, na vanguarda, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, nós participamos desse movimento também, enquanto Cooperativa Comunicacional Sul e enquanto Portal Desacato, fizesse aquela carta para o governador Moisés explicando as condições reais. Isso foi extremadamente importante. A gente enviou essa carta através da coordenação do movimento Consciência sexta-feira passada. Foi uma vitória também da classe trabalhadora, esse recuo do governador Moisés. Então, pedimos para você, cuide da sua vida, denuncie-se, porque você poderá perder um emprego, você poderá perder um contrato, mas o contrato você pode voltar a ter. Né? O emprego você poderá voltar a ter. A empresa, a pequena empresa que afundou hoje, amanhã vocês vão ver as declarações do nosso amigo comum, Guto Lima, do que estão passando os pequenos comércios do casco velho, né? da parte velha de Florianópolis. Vocês vão assistir isso. Gente, denunciem. Estamos para isso. O Portal Desacato, este programa aqui, com Jana Machado e Nina Vilela, está para servir vocês. Faça a denúncia, não é para fazer escândalo, é para defender sua vida. É isso aí, gente. Então, hoje no JTT Diário, a gente vai ter o quê? Hoje é dia da Terra Palestina. Então, a gente vai ter um vídeo curtinho aí sobre esse dia bem importante, bem significativo para a história da Palestina. Temos o tema de refletir no tempo de pandemia com a Ivânia Reich. Quem faz a entrevista com ela é a apresentadora Rosângela Bion de Assis. E há 2 jornalismos em ação contra o Covid-19. Saiba quais são eles com o jornalista e professor Samuel Pantoja Lima. Temos também o movimento Consciência, que apoia a quarentena e defende os trabalhadores e trabalhadoras. Quem fala sobre isso é a Vivian Kreutzfield. Em Florianópolis e outras regiões do país, os trabalhadores estão angustiados. Sabe por quê? Está acontecendo alguma coisa no caso da empresa Flex, que tem aqui em Florianópolis e em várias partes da região de Santa Catarina. Quem fala sobre isso é a Júlia Andrade Ewe, não sei, EW. É alemão. A poesia para dar sentido ao nosso tempo de quarentena, com o novo quadro da Cláudia Weimar, que a gente tinha anunciado há alguns dias atrás, chama Letras e Sentidos, e ela vai trazer uma bela poesia aí pra gente de segunda, quarta e sexta. Momento de investir na estrutura de saúde em Florianópolis e no Brasil, claro, com o pronunciamento do vereador licenciado Lino Pérez. Então é isso, gente, estamos cheios de coisa hoje. A gente já teve aí a participação maravilhosa dos nossos apresentadores Helenira Vilela e Raul Fittipaldi. Eu quero deixar uma pergunta para amanhã, porque agora a gente não tem mais tempo. Se o Bolsonaro cai, se realmente rola esse impeachment para o Bolsonaro, é o Mourão que assume. E aí, né? O que a gente faz da vida com o Mourão?
para amanhã, gente. Amanhã a gente volta com a Heleneira Vilela. Tomara, né, Heleneira, que dê certo. Sim, tá dando. Vamos conseguir. Ralph Tipaldi, é o JTT Diário Especial. Fique em casa, ou melhor, continue em casa, gente. Até mais, até amanhã. Fique em casa, Até mais. amanhã. Valeu. هذه أرضي. This is my land. هذه أرضي. You understand? هذه أرضي. Palestine Day. Palestine Day, 30 March 2016. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, audiência do JTT Diário Especial. Continuamos com a quarentena, afortunadamente, em Santa Catarina e também na capital do estado, Florianópolis. Estou conversando agora com Vivian Kreuzfeld, né? Do grupo, do movimento que reuniu uma quantidade de entidades, também a nós, enquanto Cooperativa Comunicacional Sul e Portal Desacato, o coletivo de entidades Consciência. Vivian Kreuzfeld, desculpa a pronúncia, é assim, né? Kreuzfeld. Isso. Vivian Kreuzfeld, que é presidenta do Sindicato dos Têxteis, aqui em Santa Catarina, mas também é uma das coordenadoras, é uma das pessoas que integram o coletivo de coordenação desse grupo, desse número de entidades, embaixo do nome Consciência, sob o nome Consciência. Vivian, bom dia, tudo bem? Bom dia, Raul. Bom dia aí a todos que nos acompanham. Muito bem. Vivian, como surge esse coletivo de entidades tão grande que foi crescendo nas últimas 72 horas, defendendo a medida que, em definitivo, ontem, domingo, no final do dia, voltou a tomar o governador Carlos Moisés, apesar das pressões dos empresários e de alguns deputados estaduais, voltou a tomar de aumentar, estender o prazo da quarentena. Como se reuniram essas entidades? Bem, essas entidades, muitas já mantêm contato entre si em razão da luta dos trabalhadores num contexto geral da conjuntura do país que se encontra nesse momento. Nós decidimos, em conjunto, encaminhar esse documento diretamente ao governador, solicitando, reivindicando realmente para que todos os trabalhadores fiquem em casa, para que proteja a vida, a saúde da classe trabalhadora, não só do nosso estado, mas do país também. Essas entidades são hoje já com um grupo mais de 90 entidades, instituições que se falam frequentemente. Essas entidades resolveram então se juntar para que nós possamos encaminhar e fazer pressão também. Importante frisar de que nós representamos mais de 1 milhão de trabalhadores nesse conjunto de instituições e entidades. Só na indústria são mais de 250 mil trabalhadores representados. Indústrias que os trabalhadores dentro dessas fábricas, dentro dessas indústrias, também vêm sofrendo, porque há uma pressão muito grande para que eles voltem a trabalhar nos seus locais de trabalho, e lá dentro dessas indústrias há muitas aglomerações em locais, em setores. Por isso é importante os trabalhadores terem essa consciência nesse momento e fiquem em casa. Vivian Kreuzfeld, além deste processo de ter enviado o documento ao governador, da sensibilização do governo de Carlos Moisés a respeito da solicitação das entidades, que inclusive tem entidades
de ampla vanguarda, como a Universidade Federal de Santa Catarina, tremendamente representativos, né, em todo o solo catarinense, a gente visualizou que alguns setores do empresariado não só não ficaram contentes, quanto que estão se articulando. Ontem à noite a gente colocava uma matéria com o áudio do deputado estadual Milton Obus, praticamente tratando o governador de idiota e fazendo considerações devastadoras, digamos, para tudo que a população em matéria de saúde deseja, instigando empresários, instigando setores da política para contrariar a decisão do governador. O que se faz o que pensa fazer a entidade, aliás, esta nucleação de entidades com relação a esses movimentos? Bem, primeiramente, esse tipo de político ou de pessoas, esse é o que nós não precisamos de maneira nenhuma nesse momento, de maneira nenhuma. Pessoas, vamos dizer assim, nem podemos considerar pessoas, políticos que não pensam na saúde, na vida dessa classe trabalhadora que faz esse país ir para frente, que faz o Brasil ir para frente, que faz o Estado ir para frente. O grupo econômico que hoje só pensa na parte econômica e que não valoriza a vida, não pode se esquecer que eles precisam dessas vidas para retomar depois todo o nosso país, o nosso Estado. Então, tipos de pessoas como essas, a classe trabalhadora tem que repudiar. Tipos de pessoas como essas, de políticos que nem esses, a classe trabalhadora tem que, de qualquer forma, dar a sua resposta. Porque nós vemos nesse Brasil que estamos agora, a forma que os políticos, que a maioria dos políticos vem tratando isso tudo, é algo que nós não conseguimos acreditar. Que nesse momento que nós precisamos nos isolar, nesse momento, o lucro, a ganância, não pode ser maior do que a vida, de maneira nenhuma. Nós precisamos da vida para reconstruir depois isso tudo que está acontecendo ou ainda que virá pela frente. Que nós torcemos que não venha, mas tudo indica que nós vamos ter muito problema ainda pela frente, nós vamos ter muitas pessoas morrendo, nós vamos ter muitas pessoas doentes. Então, para isso, para esses políticos, para nós, essas pessoas, para nós, não deveriam nem estar sendo ouvidas. Vivian, finalmente, você é do norte do estado de Santa Catarina, você conhece muito bem o norte, também alguma parte do Alto Vale do Itajaí. Como estão agindo os prefeitos, os governos municipais naquela região? Aqui também há muita pressão em cima dos prefeitos, muita pressão da classe econômica, dos empresários, para que os trabalhadores voltem a trabalhar. Vários sindicatos, várias instituições estão adotando algumas medidas, algumas exigindo para que as empresas fiquem fechadas de vez, outras tentando negociar uma forma de que o trabalhador também não perca o seu salário, porque na nossa região, principalmente dentro da questão das indústrias têxteis, hoje a média salarial de um trabalhador é de R$ 1.600, R$ 1.500, R$ 1.600. Imagina esse trabalhador não recebendo seu salário, a dificuldade que ele vai ter para se manter, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. Então, a pressão é grande em cima dos prefeitos, na região toda. Mas nós aqui estamos firmes, dizendo também aos prefeitos, dizendo aqui aos governantes, de que precisamos continuar na quarentena. É a única forma de conseguirmos superar esse momento tão difícil. Ficar em casa, essa é a orientação a todos os trabalhadores. Mesmo tendo empresas que façam pressão, nós estamos junto com a classe trabalhadora nesse momento tão difícil. Muito bem. Vivian Kreuzfeld, presidenta dos têxteis, aqui no norte do estado, dos trabalhadores e trabalhadoras do setor têxtil, e também uma das coordenadoras do Movimento Consciência, um movimento que vem se reunindo com muitas entidades do estado, defendendo a saúde da classe trabalhadora, não só do estado de Santa Catarina, quanto do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Vivian. Considere este microfone aberto sempre
que o precisar. Muito obrigado aí pelo encaminhamento, muito obrigado em encaminhar isso também a várias vozes aí do país todo. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, é necessário fundamental que se inverta a lógica de sucateamento da rede de saúde pública no país, promovida desde o governo Temer, e que se agravou com a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos na área da saúde e educação. E aqui em Florianópolis, o processo continuou com as OS, organizações sociais no atual governo Jean Loureiro. E agora, mais que nunca, que no mundo se estão promovendo medidas de proteção da população e o governo Bolsonaro ataca a classe trabalhadora através de medidas provisórias e decretos e, pasmem, o governador Moisés ontem publicou um decreto que flexibiliza, na linha do governo Bolsonaro, o isolamento social, agravando ainda mais a situação da pandemia no Estado. O Citrazem, Sindicato dos Municipários daqui de Florianópolis, exigiu ontem, em nota no Jornal Nacional, medidas imediatas como contratação de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, aproveitando os concursos anteriores e ampliando as contratações para áreas essenciais. Também pede que se respeite as medidas de segurança e também se aumente os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E também pede e exige que se amplie, né, o transporte adequado e em quantidade para os trabalhadores da saúde e também para a CONCAP. Portanto, é fundamental que se fortaleça a presença do Estado e da rede pública de saúde através do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, mas também que se valorize os seus servidores e servidoras, sem os quais não é possível um serviço público de qualidade. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, JTTs de coronavírus, né? Na verdade, por sorte, com uma confirmação nestes dias, ontem, inclusive, de quarentena por parte do governador Carlos Moisés, no estado de Santa Catarina, e já confirmada antes aqui na capital do estado pelo prefeito Jean Loureiro. Mas tem empresários, como vimos ontem, naquele áudio que a gente colocou prontamente do deputado estadual Milton Obus, né? O nome, acho que Milton Obus, defendendo alguns empresários realmente que estão para lá de Bagdá com isso, que não são nada sérios, que não estão nada preocupados com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma dessas empresas está aqui no estado também, a empresa Flex, e foi motivo de uma ação de panfleto por parte da militância do Partido Unidade Popular pelo Socialismo. Vamos falar com a presidenta desse partido, a psicóloga Júlia Andrade Eve. Bom dia, Júlia. Bom dia, Raul. Tudo certo? Tudo certo. Obrigada, então. Dentro das possibilidades. Júlia, de que se tratou e de que se trata essa ação que teve panfletagem, que teve fotografias no espaço interior, por exemplo, da empresa Flex, onde seus trabalhadores e trabalhadoras, eu falei com uma trabalhadora, inclusive ontem, tem uma imensa preocupação pela sua saúde. De que se trata essa ação que a Unidade Popular pelo Socialismo, por ti presidida, está fazendo aqui no Estado? Uhum. Certo. Na verdade, alguns trabalhadores da empresa entraram em contato com a gente no dia 24 mesmo, no mesmo dia do pronunciamento, né, do Jair Bolsonaro. O pronunciamento irresponsável que ele fez, dizendo que o coronavírus era uma gripezinha, era uma histeria, enfim. Alguns trabalhadores entraram em contato dizendo que a empresa estava chamando, então, os trabalhadores, né, a voltar à sua rotina de trabalho. E aí, enfim, a gente parte da análise, do entendimento de que isso é inconcebível, né? Que é um momento agora, enfim, todos os órgãos competentes, a OMS, inúmeros governos aí no mundo estão adotando a política de quarentena, então de inclusão, para que as pessoas possam estar nas suas casas, né? Protegendo sua saúde, e a empresa chamando os trabalhadores nesse momento, né? Então, por isso a gente foi, então, na porta da empresa, no dia
no dia 25 e no dia 26, a quinta e sexta-feira, a gente preparou um panfleto, de fato, colocando essa situação, quanto a gente entende que o fato da empresa estar chamando reflete também um posicionamento do governo federal que respalda que os empresários possam ter essas atitudes que a gente entende como atitudes bastante responsáveis com a vida dos trabalhadores, né? E fazendo também não só panfletagem entre os trabalhadores, mas também uma denúncia, né? A gente estava recolhendo, então, entrevistas, dados ali, para poder fazer uma reportagem que denunciasse, através do Jornal A Verdade, né? Que é um jornal que a Unidade Popular ajuda a construir, denunciar a situação, né? Porque a maioria da população não sabia que isso estava acontecendo aqui em Florianópolis, que os trabalhadores em várias unidades estavam voltando ao trabalho. E aí a gente organizou, então, essa denúncia, junto com a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, né? Júlia, Júlia Andrade, presidenta da Unidade Popular pelo Socialismo em Santa Catarina, desde o golpe de Estado, assim pelo menos o concebe o Portal Desacato, de 17 de abril de 2016, contra a presidenta Dilma Rousseff e contra o país todo, um golpe contra a sociedade toda, os trabalhadores têm perdido sistematicamente direitos, constantemente. Desde o ponto de vista da Unidade Popular, isto é um risco de perder definitivamente os poucos direitos que se tem? Isso apresenta uma oportunidade para o empresariado, para a elite brasileira, para a Casa Grande, de que se perca mais direitos? Com certeza, eu acho que essa questão da Covid-19, enfim, essa doença está colocando, na verdade, em nu, né? Está colocando de uma forma muito crua um projeto das elites brasileiras para a classe trabalhadora que talvez pudesse ter sido maquiado de inúmeras formas anteriormente, mas que agora ele está impossível de ser escondido, né? Que é um projeto, de fato, que coloca o lucro em cima de qualquer coisa, coloca o lucro acima da vida, né? Então, esse projeto está em curso já há muito tempo. A gente vê ele na reforma trabalhista, a gente vê ele na emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde, em educação, em assistência social, em setores básicos para a nossa sobrevivência, né? A gente vê ele em todos os ataques às secretarias de defesa da mulher, enfim, a gente vê ele em todos esses ataques que estão acontecendo. Mas, com certeza, eles culminam, né, nesse momento em que, de fato, numa pandemia mundial, em que milhares de pessoas estão sendo afetadas, já morreram, enfim, muita gente por causa dessa doença, que o empresariado consegue colocar na maior cara de pau, abertamente, sem nenhuma maquiagem, que é isso, que na verdade não tem problema 5, 7 mil pessoas morrerem, deixa a gente salvar a economia, né? Isso é uma discussão também. Que economia é essa que a gente está salvando, querendo salvar, destruindo, né, milhares de famílias aí, colocando elas em risco. Júlia, sábado passado, o Paulo Guedes, um ministro, bom, tem vários sobrenomes e apelidos já, aliás, desculpa, vários apelidos, esse ministro, tem conversado, reapareceu, e conversou apenas com os banqueiros, né? Apenas com entidades, com os investidores e com banqueiros. Pareceria que o Brasil está também, nesse aspecto, na contracorrente de outros 157 países que já têm tomado medidas no sentido de parar a economia. O exemplo mais próximo é aqui, a Argentina, onde ontem à noite, depois do discurso do presidente Alberto Fernandes, as pessoas aplaudiram o discurso desde as sacadas em toda a cidade de Buenos Aires, e aqui parece que na contramarcha temos um governo que tem dificuldade em entender isso. Bolsonaro ontem saiu na rua, em Taguatinga, em Ceilândia. Parece que estamos à contramão, inclusive, do restante do capitalismo mundial. Em determinados países, as pessoas têm ficado liberadas com uma anistia ou com o adiamento do pagamento das contas de luz, de gás, de telefone, de internet. Enfim, acontece de tudo no mundo, menos no Brasil. O que se deve fazer com relação a isso, como última pergunta, Júlia? Claro. A gente entende que, enfim, mesmo os países capitalistas, então, estão tomando medidas mais avançadas, e isso diz muito sobre o caráter completamente dependente do capitalismo brasileiro. É um capitalismo que se desenvolve reforçando oligarquias que têm o seu papel justamente por colocar o Brasil no atraso em que ele vive, né? E sobre a questão dos banqueiros, a gente tem, inclusive, a gente acha que essa é uma das pautas que é uma pauta inegociável
para esse campo que se chama de esquerda, que é a questão, de fato, da farra que os banqueiros fazem no nosso país, né? Porque, enfim, dados da Auditoria Cidadã da Dívida dizem que, enfim, de inúmeros outros órgãos, que quase 40% do PIB nacional vai diretamente para pagar juros e amortizações da dívida. Então, enfim, é isso, né? Quase metade da riqueza do nosso país está indo direto para o bolso de banqueiro, falando assim no português bem claro. É um setor que, enfim, que não, de fato, não liga nem aí, não está nem aí para a vida do povo trabalhador, que é quem, de fato, constrói essa riqueza. A gente tem um exemplo, enfim, a gente sabe que a Vale, por exemplo, que um dos maiores acionistas da Vale é o Banco Bradesco, que colocou mais de 300 trabalhadores debaixo da lama, literalmente, e não tem problema em fazer isso agora de novo, colocando os trabalhadores em risco, né, em relação a esse vírus que está assolando o mundo. Então, de fato, a questão, o que a gente defende, né, nesse sentido, é a taxação das grandes fortunas, né, que os impostos sejam cobrados de forma progressiva, coisa que não acontece no nosso país, mas principalmente a suspensão e a auditoria da dívida pública, né, essa dívida que sangra quase metade da nossa economia, e que esse recurso não deveria estar indo, né, para o bolso dos banqueiros. Essa dívida já foi paga inúmeras vezes, né, nós estamos pagando os juros dela há muito tempo. Da história dela é uma dívida criminosa, e esse dinheiro poderia estar sendo investido, sim, em saúde, para garantir condições para que o SUS, que é um sistema exemplar, né, no seu projeto, mas que ele nunca conseguiu se efetivar por falta de recursos. Então, para que o SUS possa estar salvando a vida dessas pessoas, para que a gente possa investir, então, em políticas públicas, né, de assistência social, em combate à fome e à miséria do nosso povo. E a gente sabe que isso sim, né, é fazer uma política à esquerda, é defender essa que é uma das principais contradições do nosso país, onde está indo os recursos, né, que a gente sabe que não está indo para quem constrói os recursos, está indo, de fato, para o setor aí da capital financeiro, está indo para o dinheiro, e isso é mudado, né? Eles já são auditoria, e é uma pauta muito importante na situação do nosso país. Muito bem. Júlia Andrade, a gente te agradeço muito esta conversa. Considere este microfone, este espaço audiovisual e escrito a serviço de vocês também, da construção dessas lutas. É um prazer sempre se encontrar com novos quadros na atividade política, na militância por esquerda, no campo popular. Obrigado, Júlia Andrade. Muito obrigado. Muito obrigada, João. É contigo, Jana Machado. Continua o JTT Diário Especial de Coronavírus. Oi, gente. Pensar um mundo que seja verdadeiramente justo, diferente, possível, é também pensar em uma civilização que é capaz... Oi, gente. Pensar um mundo que seja verdadeiramente justo, diferente, possível, é também pensar em uma civilização que é capaz de revisitar a sua cultura no sentido mais complexo da sua concepção. A cultura, ela tem esse papel de trazer presente, inclusive, para a nossa vida aquilo que nos causa muita dor. E no momento que a gente está vivendo, o Brasil e especialmente o mundo tem passado por muita dor. Por isso nós e vocês, se quiserem, se toparem esse desafio aí com os vídeos, nós estaremos transitando pelo portal Desacato, pelo JTT Diário, com essa companheira, com essa guerrilheira que se chama poesia, que se apresenta de uma forma tão leve e ao mesmo tempo tão versátil aí do mundo das palavras. E para a gente começar, nós escolhemos um poema do João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta e diplomata brasileiro, e ele traz desde essa tendência mais surrealista até uma poesia popular. E começa assim: tecendo a manhã. Um galo sozinho, ele não tece uma manhã. Ele precisará de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de outro galo, que apanhe o grito que um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol dos seus gritos de galo, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã, amanhã que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, vocês sabem? Luz Balão. Esse poema ele foi publicado no livro A Educação pela Pedra, de 1966. E se vocês quiserem saber mais sobre ele, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço a atenção de todas e todos que estão aqui nos acompanhando pelo Portal Desacato. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, acessando o Portal Desacato. Também nos sigam no Twitter, no Instagram, no Desacato Brasil e aqui também pelo nosso Facebook. Esse foi o nosso primeiro vídeo da outra poesia. E se vocês desejarem, podem mandar algumas sugestões para a gente, que nós estaremos por aqui, lendo e reforçando a cultura, a arte, que se faz tão importante para a gente precisa dela, mas ela também precisa de nós. Então é por isso que a gente está aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. É Desacato 13 anos, somando vozes. Olá, Ivânia, seja bem-vinda ao JTT Especial Diário. Tudo bem com você? Tudo bem. A Ivânia Reis, que já todo mundo que acompanha o portal deve conhecer os artigos que ela já escreveu diversos sobre o sofrimento humano no mundo do trabalho. Um tema que, na atual conjuntura, né, Ivânia, tem elementos bem mais novos para a gente poder pensar. Então, até por isso eu te convidei para fazer parte dessa edição de hoje do jornal, para a gente conversar um pouquinho sobre o que essa crise internacional do capital, né, e que é uma crise que tem esse elemento novo, que é o coronavírus, essa pandemia mundial. Você que já vinha acompanhando há muitos anos, né, a Ivânia é doutora em filosofia pela UFSC, você que tem acompanhado esse tema há muitos anos. Diante desse quadro novo, o que a filosofia pode nos aportar de elementos para a gente pensar essa situação? Uhum. Bom dia a todos, né? É um momento bastante difícil, isso não, todos nós estamos vivendo, né? Com bastante intensidade. Tem um tema que a gente trata na teoria crítica, na filosofia política, que é a questão da crítica ao capitalismo, né? Então, eu acho que esse é um dos temas que mais está sendo abordado nesse momento na questão da filosofia política, que é a questão da falência de um sistema que é o sistema capitalista na sua vertente neoliberal, né? O que isso significa? Isso significa que o neoliberalismo, né, o capitalismo tardio, que a gente chama, ele prometia algo, né, e esse algo que ele prometia, não somente ele foi cumprido, e está sendo cumprido, como agora é a falência total dele. O que isso quer dizer? Ele prometia que o mundo econômico, que é a economia, daria conta de tudo, né, de todos os aspectos da vida social, política, né, humana, e não somente econômica, né. E o coronavírus, essa pandemia, ele vem mostrar justamente que não somente ele dá conta, né, que o capital, que o mundo econômico não dá conta de todos os outros setores, né, não somente ele dá conta, como ele fale quando nós temos uma crise dessa. Em que sentido? O que nós estamos presenciando nesse momento é que exatamente mais do que nunca nós precisamos da mão forte do Estado, né? Esse Estado que, com a concepção do capitalismo tardio, foi substituído, né, pela ideia
de economia, né? Nós nos tornamos homos econômicos, né? O Foucault falou muito nesse termo, né? E agora, mais do que nunca, a gente vê que não somente a economia não dá conta, justamente, como ela precisa de um Estado que será o único que conseguirá abrandar a situação em que nós estamos passando. No mundo do trabalho, justamente, que é um tema que eu abordo bastante na minha pesquisa, o que a gente vê, sobretudo em países desenvolvidos, né, como a França, como a Inglaterra, né, é que o Estado está substituindo os setores econômicos, assegurando justamente uma porcentagem do salário, né? 80%, se eu não me engano, na França, né? Na Inglaterra, não me lembro, para que as pessoas continuem mantendo os seus salários e mantendo a própria economia, né, digamos assim, os setores, o consumo, né, falando bem simplesmente, né, continuando a comer, continuando a comprar as coisas, né. E isso significa que o Estado é aquele que deve ser, mais do que nunca, né, levado em consideração como o que é o mais importante do que o mundo econômico. O que nós víamos era o seguinte: a ideia do neoliberalismo é sempre que é o laissez-faire, né? A economia dará conta de tudo. E não dá. Não dá porque quem fornecerá o material para os hospitais, quem manterá um nível, né, de saúde, não de saúde, mas um nível dentro dos hospitais, com aparelhagem, com leitos na UTI suficientes, ou não sabemos nem se teremos condições disso, mas toda essa infraestrutura que nós precisamos hoje na saúde não será o sistema econômico que vai manter, mas sim o Estado, né? Então, no mundo do trabalho, isso é uma avalanche, mudando agora o foco, no sentido de que a gente não sabe o que nos espera depois, a gente sabe o que vem acontecendo agora, né? O que vem acontecendo agora, hoje eu estava escutando ainda o jornal francês, e eles estavam falando de uma crise que vem surgindo com o isolamento, que é a questão do trabalho em casa, né? Através de todos os nossos aparatos eletrônicos, o trabalho virtual, né? E existe um isolamento muito grande. Uma coisa que a gente percebe e não dá muita bola, a não ser quando a gente faz uma crítica contundente, né? É que no mundo do trabalho teve um elogio muito grande ao sujeito que se faz sozinho, né? Teve nós vimos que hoje, por exemplo, nós temos a uberização, né? Que é aquele cara que perdeu o seu emprego, ou é aquele cara que, para complementar a sua renda, faz um outro tipo de trabalho. Quando a gente diz uberização, a gente não está só falando do Uber, a gente está falando de todos os aplicativos, de todos os trabalhos que envolve esse tipo de sistemática, né? Que é você precarização nesse formato, né? Exato, que é você trabalhar sozinho, né? Com uma plataforma, né? Mas você trabalhar sozinho. Isso leva a um isolamento. Então, nós já vínhamos no mundo do trabalho, isso é uma realidade, né? Nos isolando, né?
E o que acontece agora com a pandemia é que mais ainda nós estaremos nos isolando, porque agora não somente essas pessoas que foram para o sistema da uberização estão se isolando, mas agora todos irão se isolar, né? E isso cria uma angústia muito grande, né? Uma angústia que pode levar a uma depressão, uma angústia que pode levar a uma doença mental, né? uma saúde mental muito precária, né? Esse isolamento. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos faz ver o quanto no mundo do trabalho o coletivo é importante. Esse coletivo, né, que depois da quebra, né, do mundo fordista, né, foi se quebrando, né? E é algo que talvez justamente nós tenhamos que resgatar no futuro, né? O coletivo no mundo do trabalho, né? Que a gente vinha esquecendo. Então eu acho que se a filosofia hoje ela tem algo a nos dizer em termos de conceito, né? Porque a gente trabalha com conceitos, né? É justamente rever esses conceitos, né? Que a gente precisa mais do que nunca, né? O coletivo no mundo do trabalho, a solidariedade no mundo do trabalho, né? E fazer com que nós compreendemos que o sistema da uberização já era, né? Algo que estava nos levando ao confinamento, né? A um individualismo exacerbado no mundo do trabalho. E que talvez esse momento, se nós passarmos e nos salvarmos, né, nos leve a uma volta para algo que era importante no mundo do trabalho, que é o coletivo, né? Muito bom, Evânia. Evânia, eu quero te pedir para a gente continuar essa conversa num próximo programa, porque eu acho que esses conceitos filosóficos que você traz para a discussão enriquecem, nos dão mais elementos para poder pensar o que está acontecendo e para a gente poder planejar até as ações futuras, né? Então, eu queria agradecer as suas informações, a sua presença aqui no JTT Especial. Um grande abraço virtual aí, já que estamos separadas, mas unidas virtualmente aí tá nessa questão do trabalho. O JTT, desse formato, é uma possibilidade que a gente está trabalhando para, inclusive, gerar essa possibilidade de nos reunirmos, de conversarmos e de continuarmos levando as informações que são necessárias, né? Então, um grande abraço e até a próxima. Tá bom, obrigada. Um abraço. Jana Machado, audiência do JTT Diário Especial, né? Neste período de pandemia, leitores e leitoras do Portal Desacato, vamos conversar um pouco mais, como fizemos já na semana anterior, sobre o perfil do trabalho jornalístico nesta pandemia de coronavírus no Brasil. Para isso, falamos com o professor e jornalista Samuel Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bom, Samuel? Tudo bom, bom dia aí aos telespectadores, ouvintes, leitores do Portal do Desacato. É sempre um prazer estar com vocês. Pois então, como tem se comportado, desde teu ponto de vista, o jornalismo brasileiro, dividindo ele em dois grupos, de forma muito genérica, o jornalismo convencional, tradicional, e o jornalismo independente e alternativo. Samuel? São dois comportamentos bem distintos, Raul. Eu diria o seguinte, o jornalismo independente, esse que o Portal Desacato faz, independente no sentido, né, editorial, político, que busca a sua sustentabilidade financeira e que tem, né, como horizonte, digamos, prestar uma informação de qualidade, de relevância, né, para a sociedade, a gente observa um esforço muito grande de análise, de apuração, de investigação, né, de contextualização, não só no Portal do Desacato, mas eu tenho acessado frequentemente o Nexo Jornal, o do Intercept Brasil, a Ponte Jornalismo. Então, você observa os olhares distintos que orientam essas organizações jornalísticas, mas eles vão muito no sentido daquilo que é muito, muito, muito relevante hoje, que é entender, que é analisar
que é interpretar o que está acontecendo, que é contextualizar, não apostar nessa coisa pueril do sensacionalismo. O grupo digamos, da mídia de referência ou do grande empresariado da comunicação, a meu juízo, fez um percurso muito errático na cobertura, né? No início, eles ficaram, de certa forma, perdidos. E observe aqui, vou fazer um parêntese muito rápido. A imprensa argentina, não obstante todas as críticas que possamos ter aos grandes grupos, Clarim, etc. e tal, entendeu que isso está ligado à questão democrática, à saúde pública, à saúde da população. Aquela capa unificada que vocês devem ter acompanhado, devem ter discutido aqui nos programas do JTT, que todos os jornais impressos argentinos saíram com a única capa para chamar a atenção da população à questão da gravidade da pandemia, é um exemplo de gesto jornalístico que se coaduna com essa questão da defesa da saúde pública e de uma visão de democracia que não está presente na mídia corporativa, na mídia hegemônica brasileira, que sempre flertou com o golpismo, sempre flertou com o autoritarismo, sempre flertou com atitudes antidemocráticas ao longo da história. Toda a história da mídia brasileira é uma história, né, coadjuvante a golpistas, a quarteladas, a ruptura democrática, a aventuras totalitárias, a mais recente delas, a ditadura militar, né, que o principal grupo de comunicação do país levou quase 50 anos para fazer autocrítica. Estou falando do Grupo Globo, né? Então, foi muito errático, digamos, no início. Depois observei um esforço muito grande empreendido por um conjunto de profissionais, repórteres, que a gente acompanha, alguns mais próximos do nosso cotidiano, digamos, na universidade, pelas trocas permanentes, outros mais distantes, no sentido, né, de prestar um serviço à população. Pouco a pouco eles foram se alinhando em torno de bloco, né, e foram, na medida em que continuam sendo hostilizados pelo sujeito que ocupa a presidência da República no Brasil, lamentável, infelizmente, nesse momento, né, eles também foram se fechando corporativamente. Não chegaram ao ponto de fazer capa única, né? Aliás, a capa única argentina acabou inspirando em alguns estados grupos de comunicação, por exemplo, no estado do Pará, que é meu estado de origem, e eles também saíram com uma capa única, os jornais dominados por grupos diferentes, né, empresariais diferentes, saíram com capa única chamando a atenção da população e tal. Mas o que eu observo, basicamente, é isso, Raul, e ouvintes do Portal do Zacato. Essa falta de compromisso que impacta, que, digamos, diminui o potencial de cobertura que esses grupos têm. A exceção acabou sendo, a partir do momento, né, que o atual ocupante da presidência da República resolveu confrontar diretamente os principais grupos e setores do capital, por exemplo, o latifúndio, né, o chamado agronegócio, com a crise gerada, né, pelo filho dele com a China, a Band TV soltou um editorial furioso, adjetivando, né, furioso, assim, que é incomum. A Band TV apoiou o governo Bolsonaro utilizou o termo idiota para falar do sujeito. Né? Do ministro de Relações Exteriores, do governo de maneira geral, irresponsável, tal, adjetivos pesados que eles normalmente não usam, né? Aquilo era a voz do empresariado rural, aquilo era a voz do agronegócio, do latifúndio, para dizer de uma maneira mais simples, né? Pressionando aquela empresa com a qual eles têm uma situação. E a Globo, através do seu principal produto, que é o Jornal Nacional, esta semana só, depois do pronunciamento de terça-feira, né, o pronunciamento que, na verdade, foi um crime contra a saúde pública, né, mais um praticado pelo governo Bolsonaro, eles finalmente resolveram confrontar, fazendo uma edição histórica, e eu considerei histórica porque eles responderam com reportagens, com conteúdo jornalístico, com análise, no dia seguinte, cada ponto do discurso, né, desastroso, do discurso criminoso e irresponsável do Bolsonaro na véspera. Né? Não sei se você, ou os ouvintes, ou enfim, as pessoas que acessam o portal, a audiência do portal, obrigado pelo socorro, enfim, conseguiu acompanhar. Mas é uma edição para ser estudada com calma. Evidentemente que eu não estou falando de nenhuma coisa que é a quinta maravilha do mundo, mas perto do que eles vinham fazendo, né? Você dedicar, por exemplo, 10 minutos, observe, falta diversidade ainda, falta pluralidade no sentido, falta representação da sociedade brasileira, as vozes ali, eles arranharam alguma coisa colocando repórteres negros para dialogar com Paraisópolis, com Cidade de Deus, com a Favela da Maré e tal, Rocinha, mas ainda, assim, colocar durante 10 minutos economistas todos
todos eles, de estirpe liberal ou neoliberal, conservador, né? Atacando a política do governo, a posição do governo em relação à economia e defendendo, né, a vida, digamos, né, a saúde em primeiro plano, eu nunca tinha visto. Não me recordo de memória, os caras abriram 10 minutos de uma edição para alinhar, faltou vozes, claro, né, com uma visão crítica mais contundente e tal. Isso seria um passo seguinte, eles não deram esse passo. Então, claro, né, a gente olha... Hã? Não, Samuel, que fica poucos momentos, poucos instantes, mas eu queria que arredondasse um pouco como, através da imprensa e também o esforço de jornalistas individualmente ocupando suas colunas em jornais enormes, como Folha de São Paulo, Estadão e demais, como também esses jornalistas têm forçado, em parte, o posicionamento das grandes empresas. Houve, digamos, uma resposta, às vezes moral, às vezes ética, mas isso que a Globo fez outro dia, e que coincido contigo, é histórico, tem se repetido em pílulas também nos grandes jornalões. A gente tem observado isso. De todo modo, isso não implica a futuro, quando passar esta situação, nenhum reacomodamento de fileiras, né? Porque essa mídia a eles pertence de todas formas. É uma questão pontual e conjuntural, com realmente como resposta à loucura do sujeito que preside o país. Talvez, como tu vês essa situação? Como é um posicionamento? Há um reposicionamento ou uma situação é apenas pela conjuntura? Não, eu penso que é apenas conjuntural, uma resposta à sua própria audiência, aos seus interesses comerciais, né? Aquilo que eles imaginam ser também o seu público, né? E a percepção, você tem razão, o conjunto de colunistas que outrora, né, foram porta-vozes do golpismo em 2016 contra a ex-presidenta Dilma, né, e que são, em parte, responsáveis, em parte não, né, tem uma responsabilidade direta na eleição do Bolsonaro. Essa autocrítica eles não vão fazer. Agora, você observa que nem nesse momento, empresas como Folha de São Paulo conseguem ter um posicionamento em defesa da saúde pública e da democracia, né? O editorial da Folha agora, ontem, falando para o Bolsonaro, retire-se, é ridículo, porque eles nem defenderam a renúncia. Ontem, né? Eles nem defenderam a renúncia, nem defenderam o impeachment. Defenderam com uma força-tarefa formada por gente da economia e da saúde, comando do país. Então é uma coisa absolutamente inócua do ponto de vista político, não diz nada. Eles saem, né, na palavra de ordem, retire-se como se eles estivessem, né, defendendo a renúncia, mas você vai ler o texto e o texto é pusilânime, porque ele não responde objetivamente, nem do ponto de vista jornalístico, nem político, a esse momento. Então, acho que eu tendo a concordar contigo e minha visão é a mesma. Tem esse momento de alinhamento, eles continuam flertando com a agenda ultraliberal do Paulo Guedes, que, aliás, é um personagem que sumiu da história, porque eles não têm nem concepção, nem conhecimento para lidar com essa crise do ponto de vista da população. Né? O olhar deles é outro, é Bolsa de Valores, é Chicago, é não sei o que e tal, são os grandes acordos, privatistas e tudo e tal. E como o discurso deles, nesse momento, é um discurso absolutamente fora do contexto, tu vê grandes economias do mundo investindo trilhões de dólares para manter as suas economias de pé e socorrer os trabalhadores, né, que estão sem ganhar, sobretudo os trabalhadores informais e pequenas e médias microempresas, os caras não têm o que dizer, eles vão dizer o quê? Agora, a imprensa não reflete isso, Raul. Então, acho que a tendência não está refletindo o retorno, mesmo que urgencial e com finitude, de um retorno ao estado de bem-estar social na Europa, por exemplo. Exatamente. Então, você vê o presidente do Banco do Brasil fazendo o mesmo discurso bolsonarista. Quer dizer, os personagens que foram colocados em postos-chave apenas replicam aquilo, né, que esses milicianos, o presidente, fala. Né? O ministro da Saúde, que era um cara com uma trajetória, digamos, questionável, acusação de corrupção, né, a direita da direita, e que é médico, e aí se viu diante daquela pandemia, reuniram os médicos e falaram, aí, nós vamos nos pautar pela ciência. Aí o cara começa a fazer um discurso, né, digamos, em defesa de protocolos da OMS e tal, é centralizado. Volta a fazer dá uma meia volta no discurso dele. Então, eu acho que, fechando aqui, né, nós estamos com o tempo limitado,
Na minha avaliação, a imprensa faz esse movimento errático, tenta se realinhar, a imprensa grande, aí, a chamada, né, imprensa de referência, ou corporativo, comercial, como queira. Algumas empresas, né, talvez pressionadas por dentro nesse movimento, de colunistas, de jornalistas que têm bastante visibilidade e tal, que começaram a cobrir de uma maneira diferente, são caras que têm conexão no mundo todo, como a rede que o Portal Desacato constitui nesse momento. Esses caras têm fonte no mundo inteiro, por dentro da profissão, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e tal, nos países da América Latina, e esses caras conversam entre eles, né? Então, claro, peraí, esse negócio é complicado, entendeu? Então, o isolamento momentâneo do Bolsonaro não significa um reposicionamento no futuro da imprensa, nem o passo seguinte, que é a defesa do impeachment, a defesa da renúncia, a defesa do que for, a defesa do fim desse governo. Eles não vão fazer isso, né? E nós vivemos um momento dramático, sem mobilização, sem possibilidade de fazer mobilização de rua, né? O confinamento é absolutamente imprescindível e necessário para mitigar os efeitos, não vai resolver, né? Não temos antiviral, não temos vacina e temos digamos, uma situação de pandemia mundial. Então, basicamente é isso, né? O que eu observo na imprensa, digamos, chamada de referência ou né, de hegemônica dos outros países é um esforço no sentido contrário da que está sendo feito aqui, né? Uma perspectiva de tensionar os governos locais a adotarem medidas de proteção à saúde da população, né? Agora aqui não, né? Aqui foi muito errático o movimento, né? E continuará possivelmente sendo errático por pressão das indústrias, do empresariado, das transnacionais e dos bancos, que querem recuperar um pouco do que vão deixar de ganhar ou vão ganhar um pouco menos com esse repentino estado de bem-estar social na Europa e que, evidentemente, as colônias temos que continuar pagando. Samuel Pantoja Lima, muito obrigado. A gente vai conversar várias vezes. Lembrar sempre para a audiência que isto está sendo exibido na segunda-feira, mas foi gravado na sexta-feira pela manhã. Obrigado, Samuel. É contigo, Jana.